Amados irmãos e irmãs que nos ouvem através do projeto Boa Novas, graça e paz a cada um de vocês. Tenho o prazer de retornar e estar com vocês aqui nessa noite para falar sobre o tema Idosos na Família. É um tema um tanto quanto complexo. Entendo que ultimamente quase todas as famílias no Brasil estão envolvidas com idosos na família e nós nos encontramos com pessoas que estão até certo ponto despreparadas para tratar com o idoso e também não encontramos aí apoio governamental para que os assuntos em relação aos idosos sejam resolvidos. Recentemente foi promulgada uma lei, e nessa lei se falava sobre o Estatuto do Idoso. E o reverendo Carlos Walter Vieira, juntamente com a sua esposa Gladys, e também alguns dos seus filhos, escreveram um livro comentado e com referências bíblicas sobre o Estatuto do Idoso. E lá, nesse livro, ele faz o seguinte comentário: encontramos na Bíblia inúmeros textos que poderiam confirmar as preocupações estatuídas logo no início do diploma legal que estamos analisando. No entanto, o que mais se adapta às preocupações do presente trabalho é o registrado em Gênesis 24, versículo 1, onde diz o seguinte: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. O idoso deve ser visto pela sociedade e pelo ordenamento jurídico como um abençoado de Deus, por ter atingido esta fase da vida e deve ser tratado com dignidade. Em cima desse comentário do irmão Carlos Walter, nós, falando à igreja em Tucuruvi, durante um dos nossos cultos, eu disse a eles que não sabemos como tratar com os idosos, não sabemos como valorizá-los. Se foi objeto de Câmara do Senado, de Câmara dos Deputados Federais e também da anuência aí do presidente da República, promulgar um estatuto do idoso, é porque nós não estamos valorizando o idoso. Quando se precisa de um estatuto, quando se precisa de uma lei para garantir o direito de alguém, é porque não o valorizamos. E deste modo, eu entendo que se foi preciso promulgar lei para se garantir o direito a um idoso, e eu digo aí o direito de ser gente, é porque pouco valor estamos dando a essas pessoas que tanto fez por nossa vida, que tanto fez pela caminhada da igreja, que tanto fez para o desenvolvimento do país onde nós estamos inseridos, aqui no Brasil. E é lamentável ver que nem famílias, de uma forma geral, e nem o governo estão sabendo como tratar com o caso dos idosos. E eu digo para você que a questão do idoso é pauta do dia. E nós precisamos começar a discutir a questão dos idosos, precisamos começar a discutir como tratá-los, como dar a eles dignidade. Precisamos, antes de tudo, ouvi-los, que são as pessoas mais interessadas, ouvindo como eles gostariam de ser tratados, ouvindo quais são as suas necessidades e, como povo, como igreja, como nação, precisamos também estar adaptando algumas coisas para a realidade desses idosos.
precisamos valorizá-los, não pelo aspecto legal, mas pelo aspecto humano, pelo aspecto religioso, pelo aspecto bíblico, pelo aspecto daquilo que Deus quer para a nossa vida como povo de Deus, como homens e mulheres de Deus. Eu trago aqui alguns dados estatísticos que eu quero comentar com você e digo o seguinte: a princípio me assustou muito quando eu li alguns dados estatísticos em relação ao idoso. E digo para você o seguinte: não coloco nesses dados que eu vou comentar contigo sobre a questão de espancamento do idoso, como eles são tratados, como são violados os seus direitos, mas apenas e tão somente em relação aos cuidados básicos que eles precisam e que as famílias estão deixando de lado isso.